Boa tarde a todos. Vocês estão me escutando? Eu não sei se todos estão me escutando. Dá no chat do webinar, dá um ok que vocês estão escutando, só para eu ter certeza que o áudio está chegando em vocês. Vocês estão escutando bem, tá? Ó, um monte de gente dando ok. Gente, que gostoso! É o meu primeiro webinar, tá? Eu queria, primeiro, acima de tudo, agradecer as professoras practitioner do grupo de 2019. Por quê? Porque a gente estava querendo se encontrar essa sexta-tarde para fazer um momento de meditação, né? Para a gente poder vibrar alto. E eu falei, gente, eu acho que é o meu chamado para fazer um webinar. Olha aqui, separei um monte de coisas importantes, interessantíssimas desse momento espiritual que nós estamos passando. Então, queria agradecer todas vocês que nos inspiraram. E eu, Valdemar, a gente conversa muito, ainda mais agora em quarentena, a gente não está se matando, né? Mas para poder dividir um pouco de algumas inspirações que nós tivemos, tá? Então, porque existe uma coincidência entre a quarentena e a quaresma, né? Então, precisa trazer um pouquinho de entendimento. O que é isso que está acontecendo, né? Eu não sei se vocês conseguiram acompanhar um pouco agora o Papa, né? Nessa bênção Urbi et Urbi, que é essa indulgência plenária. E é interessante que eu, escutando o Papa, as orações que foram comentadas ali no começo, eu sei que nem todo mundo é católico, mas é interessante porque algo passa dentro de mim. Eu sei que muitas pessoas assim podem estar sofrendo, perdendo pessoas queridas nesse momento, né? Eu sei que toda perda traz uma dor profunda, que até é difícil de respirar quando a gente passa por esses processos de perda. Mas uma certeza, eu não sei o que vai acontecer com a nossa família, com as pessoas que estão em volta, mas uma certeza eu tenho. Tudo está certo. E eu percebi que isso é a minha fé. Eu tenho uma fé muito grande e que tudo está certo, sabe? Se algo tiver que passar, eu sei que está certo. Então, isso me traz uma certeza muito grande do futuro. A gente vibra, né, Ju, em felicidade em casa, tenta elevar a energia vibratória. E a gente sente que muitas pessoas que chegam, as pessoas que me passam mensagens, elas estão em pânico, elas estão em medo. E eu até chamei um pouco o Valdemar aqui para falar sobre esse processo dessas emoções nesse momento. Que exatamente como a Thalita disse. A ciência ela já sabe há muito tempo que das substâncias que a gente produz no nosso organismo, a que mais pode atrapalhar o nosso sistema imunológico é o cortisol. E de onde vem esse cortisol? Quando nós vibramos em medo é a raiz da ansiedade, a ansiedade pode trazer o estresse. Sempre que estamos na situação de medo e estresse, o sistema autônomo simpático é ativado, ativa a glândula suprarrenal e produz o cortisol. Só que esse cortisol, ficando por muito tempo, ele vai fazer exatamente o que nós não estamos querendo nesse momento. Ele vai diminuir a eficiência do nosso sistema imunológico. Se a gente perceber, né, na televisão, talvez até alguns políticos também, tudo com interesses políticos ou financeiros, tendem a passar essa situação de medo, de caos e criando muito medo. A gente tem que ter precaução, mas não vibrar no medo, né? Como eu disse, vai atrapalhar, vai ser exatamente o efeito oposto do que nós queremos com a quarentena. Então, tem duas maneiras da gente enxergar essa situação. Exatamente, muitas vezes a gente se pega falando assim, puxa, não tenho tempo para nada, não tenho tempo para minha família, estou trabalhando muito, está difícil a minha vida. Agora a gente está com tempo, a gente está vendo as pessoas. Então, seria importante a gente pegar a parte boa disso. Como a Thalita disse, ela não acredita que isso seja para o mal. E realmente dá para a gente tirar a parte positiva de algo desagradável que esteja acontecendo. Então, uma convivência melhor. Tem gente que fala, que percebe que passou a vida trabalhando, viu os filhos crescerem, não viu os filhos crescerem, depois se arrepende.
Será que isso não é para mudar um pouco a nossa compreensão da vida, né? De ficar mais junto com a família, com os filhos, um pouquinho menos em televisão, internet? Pode ser um sinal. Além disso, né, a gente tem, olhando de maneira positiva, para de se vibrar no medo, na ansiedade, no estresse, e estimula o nosso sistema imunológico. Então, caso a gente tenha contato com esse vírus, a gente pode se proteger. Aliás, deixa eu falar aqui rapidamente o que seria o sistema imunológico. Que é interessante, porque a gente pode até mandar, vamos dizer assim, vibrações para que ele trabalhe de uma maneira mais eficiente, né? Então, a gente divide o nosso sistema imunológico em 2 grupos de várias células. Um específico e um grupo inespecífico. Né? Seriam como soldados defendendo um país que seria o nosso corpo. Então, esse inespecífico são soldados que ficariam na fronteira do país. No caso do nosso corpo, qual que seria a fronteira? Qual que seria a fronteira? Pele, a mucosa, principalmente agora para o Covid, mucosa respiratória, mucosa dos olhos, né, oral, ocular, é aonde ele penetra. Lá nós temos alguns soldados, que no caso o termo correto seriam os macrófagos teciduais, de prontidão. Se eles estiverem, se fossem soldados bem descansados, alimentados, ou seja, a gente passando boas vibrações para ele teria uma grande eficiência em, assim que estivesse tentando invadir, ele vai e fagocita esse vírus. Seria que comer esse vírus. Você mata esse vírus comendo. Vamos supor que o número de vírus foi muito grande e tenha passado dessa primeira defesa, que é o grupo dos não específicos ou inespecíficos. Agora vamos entrar no específico. Se divide em 2 maneiras, né? Em 2 respostas nós temos nesse grupo específico, caso ele tenha entrado. Uma seria uma resposta humoral, não tem nada a ver com humor, bom humor, mau humor, quer dizer, não o nome científico, né? E a resposta celular. Vamos falar primeiro da resposta celular, porque ela pode, às vezes, trabalhar um pouquinho antecipado. Nós temos uma célula, quem assistiu meu curso já deve ter ouvido falar dela, que se chama NK, ou Natural Killer. Seria exterminadora. Como que ela trabalha? Ela tem a capacidade, ela foi treinada no timo. O timo se sabe que é a glândula, né, com a visão bioenergética, do amor, da alegria. Ela foi treinada no timo para reconhecer as nossas células quando está tudo ok. Então, ela vai passando de célula em célula, verificando se está tudo ok. Caso esse vírus tenha passado pela primeira barreira, né, que eram os soldados lá, falei de forma específica, e entrado numa célula, só para lembrar aqui como que o vírus funciona. Ele não é uma célula. Então, para se reproduzir, ele precisa da nossa célula. Esse vírus, ele entra no nosso organismo, ele, vamos dizer assim, ele pousa, né, na nossa célula, manda um código genético lá para dentro, para que a nossa célula agora produza mais vírus. É como se ele chegasse na Volkswagen, né, que seria uma célula, e falasse, pode parar de produzir carro. Agora você vai produzir novas armas, ou seja, novos vírus. Então, essa célula para de produzir as substâncias para o nosso corpo e se empenha agora em produzir novos vírus. Voltando ao raciocínio da célula killer de defesa, né, a resposta celular do sistema imune, ele vai passando e ele percebe na membrana dessa célula que algo está diferente. Ou ela deixa de produzir uma substância que ela avisa que faz parte do nosso organismo, ou fica pedaços na membrana do vírus por lado de fora. Ela reconhece que essa célula está contaminada. O que ele faz? Ela produz uma proteína, chama-se perforina. Olha o nome, perforina. Não faz lembrar perfurar? Exatamente isso que ele faz. Essa proteína perfura, faz buracos enormes na membrana da nossa célula. Olha que interessante. Ela vai sacrificar uma célula do nosso organismo porque está contaminada para que não contamine as outras. E juntamente com essa produção de perforina, né, que vai fazer uma perfuração, ela secreta substâncias citotóxicas, ou seja, um veneno para matar essas células ou substâncias, esses vírus que estavam sendo fabricados. E muito interessante, veja a inteligência, né, a beleza do nosso sistema imunológico.
Nesse momento, ela percebe que está sendo atacada, ela rapidamente injeta essa perforina para fazer os buracos, essa célula morre, ela vai vazar, né? E as substâncias vão matar tudo que estava ali dentro, ela já vai rapidamente para outra, verificar se está saudável para outra, para outra, para outra. Mais uma vez, a gente pode parar a contaminação, né, o desenvolvimento da doença nessa fase. Caso isso não ocorra, vamos supor que a quantidade de vírus seja muito grande, isso eu estou falando de uma pessoa que seja energeticamente equilibrada, né? Todas as suas funções estão ocorrendo de maneira correta. Vamos supor que a quantidade, a carga viral foi muito grande que conseguiu passar ainda mais essa barreira. Aí nós teremos o desenvolvimento da doença, né? Mas existe uma outra defesa, que é a resposta humoral. Lembra que nós dividimos em 2 grupos, inespecífico e específico. O inespecífico era o soldado lá da fronteira, e o específico, a gente falou sobre a célula killer, que perfura aquela que foi contaminada, e agora vai entrar em ação aquela resposta humoral. Resposta humoral quer dizer produzir anticorpos. O que seria isso? Vamos supor que é um processo assim, uma arma moderna que invadiu o nosso país, ela caiu, né, um avião caiu, então o setor de inteligência do Exército vai lá e vai ver como que esse avião ele foi fabricado. Qual é o ponto frágil desse avião para a gente poder produzir um míssil contra esse avião. Assim seria a resposta moral. No caso do nosso corpo, ele vai pegar um vírus, esse vírus da Covid, ele vai levar para uma célula que tem a capacidade de ler a membrana dele, vai falar, eu vou produzir um anticorpo para esse ponto da membrana do vírus. E ele faz uma arma experimental e que vai neutralizar esse vírus. Só que para produzir isso em massa demora um tempo, como um país, né? Imagina, ele descobriu um novo míssil específico para esse vírus e aí ele vai ter que produzir em quantidade. Então, por isso que a pessoa adoece, vai ficar muito mal, com sintomas, sinais e sintomas, até o 4º, 5º dia, onde começa a ter uma pequena melhora e essa pequena melhora seriam as primeiras anticorpos sendo produzidos, as primeiras armas, né, mísseis, assim, vamos dizer assim, específicos. E vai ter uma melhora mais substancial com 7 a 10 dias. Às vezes pode já se curar nesses 7 a 10 dias. Seria quando produz uma quantidade muito grande desses anticorpos e a gente consegue eliminar todos os vírus que estejam passando. Depois também existe um processo de memória que ainda não se sabe muito bem nesse vírus como ocorre, porque é um vírus muito novo. Então vai precisar de um tempo para saber, que é uma outra parte do sistema imunológico, que é o de memória. Ele guarda o quê? Ele guarda a receita de como que eram esses anticorpos, né? Para uma futura invasão desse vírus ele conseguir eliminar de maneira imediata, ou seja, a gente não desenvolver mais essa doença, como no caso do sarampo. A gente foi imunizado ou por vacina, ou por quem já teve, produziu anticorpos, e a gente fica para o resto da vida. No caso do Covid, a gente ainda não sabe se ele é transitório ou dura por toda a vida. Bom, mas o importante é o quê? Tudo isso ocorre, são processos extremamente complexos e de inteligência, isso é uma maneira muito simples de passar, né? Mas tem substâncias químicas envolvidas, receptores, proteínas, é muito complexo. E isso requer muita inteligência do nosso corpo. Para isso, ele tem que estar equilibrado, né? Mentalmente, pensamentos positivos, pensamentos, emoções positivas, ou seja, tirar dessa situação de quarentena, não a sensação de solidão, por exemplo. Ao contrário, vamos pegar essa situação... Né? Ócio, solidão... Então, vamos pegar essa situação de isolamento e produzir o quê? A solitude. Seria o quê? Um isolamento para você olhar para o interior. Solitude é você se retirar, né, para olhar para o seu interior. Então, meditar, orar, isso a gente vai melhorar em muito o nosso sistema imunológico, desenvolver a nossa iluminação, ou seja, a função no qual estamos aqui, né? Somos seres multidimensionais, uma fase física, nós estamos evoluindo mais fazendo dessa maneira, desenvolver a fraternidade, a maneira de falar assim, poxa, eu estou me sacrificando, eu estou protegendo meu irmão que é mais frágil. Isso é fantástico, do ponto de vista evolucionário, né, essa evolução para a luz é fantástico. E a gente ganha ainda uma resistência para o nosso corpo com isso, que é muito importante de trabalhar. E como que esse
Como que funciona? Da onde vem essa inteligência para o nosso sistema imunológico? Chama-se consciência salutogênica. Todo ser humano nasce com essa consciência. O que ocorre é que a gente pode estragar isso. O que eu estou querendo dizer? O que é consciência salutogênica? Primeiro, analisando o nome. Saúde de saúde, higiênica de produzir. Ou seja, nós temos uma inteligência que é adquirida da nossa alma, passa para o corpo etérico e físico. Que é o quê? São informações que são levadas a todas as células do nosso organismo para que elas trabalhem de maneira ordenada, produzindo cicatrização, reparação, coordenação, ou seja, trazendo a saúde. Todo o corpo tende à saúde, desde que a gente não estrague esse processo, né? Então, são consciências ontogênicas, vem da nossa alma e passa para o corpo físico etérico. No caso do uso dos florais, seria para quê? Para a gente ter a consciência do que estamos fazendo de errado, para a gente ter a consciência que não se deve entrar no pânico, no medo, no estresse, na ansiedade, né? Ajudar, na verdade, a abrir, a gente despertar a nossa consciência para a gente enxergar isso. Enxergando isso, temos um caminho aberto para a consciência salutogênica atuar. O que eu estou querendo dizer com isso? Não é o floral que vai matar o vírus, não é o floral que vai estimular diretamente o nosso sistema imunológico. O que ele vai fazer é despertar da nossa consciência, ele é uma ferramenta para ajudar a gente a despertar a nossa consciência para esse processo de cura que está dentro de cada um de nós acontecer. Jesus Cristo mesmo, né, disse quando passava, esqueci o nome da cidade, um cego, e esse cego voltou a enxergar, esse cego falou: o Senhor me curou. E Jesus disse: eu não te curei, tua fé te curou. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa se cura, não é o terapeuta, não é o médico. Então, concluindo de tudo isso que eu falei, a maneira que a gente enxerga essa quarentena, a maneira que a gente enxerga a quarentena, a maneira que a gente aprende disso, pode ser a diferença entre ficar doente ou ficar totalmente protegido. E o floral seria uma ferramenta para que a gente consiga enxergar essa possibilidade de uma maneira melhor. Espero que tenha ajudado e vamos ver se na semana que vem todo mundo aqui de novo. Não, mas ainda tem a minha parte, calma. Não, estou falando da minha, eu estou despedindo. Ok, então, porque assim, eu acho que assim, o webinar, olha quanta gente, 184 pessoas, né, gente? É bastante gente. Eu sei, eu marquei no meio da tarde porque eu sei que tem gente que está em casa, mas tem muita gente que não está aqui porque está trabalhando, né? Vi a Renatinha Leite, como que está o Hospital Mário Covas, Renata? Mas é muito bom estar aqui mesmo. Então, essa é uma oportunidade para a gente se unir, para unir as forças do nosso espírito, porque como o Papa também acabou de falar, ó, ninguém se salva sozinho. E que todos sejamos um só nesse processo, ok? Então, eu vou continuar, porque, gente, eu fiz as minhas inspirações, eu coloquei aqui num papel, então eu vou lendo para vocês e depois a gente vai abrir. É a primeira vez que eu uso. Kiki, já vi que você está por aí, Kiki, que ela está lá em Portugal, a Suzana, que vocês que usam mais essa plataforma, em algum momento, vamos ver se a gente consegue ver a carinha de todo mundo aqui na tela, né? Vocês me ajudam a utilizar aqui o sistema, o Zoom, porque é a primeira vez que eu estou assim, coordenando um webinar. Então, vamos lá. Então, comecei a falar ali no começo, que olha só que interessante, né? A gente tem a quaresma e a gente tem a quarentena. Que processo é esse da quaresma, né, Valdemar, que a gente estava conversando outro dia no jantar? Esse é um momento de reclusão na quaresma, porque na Páscoa Jesus vai ressuscitar. Então, esse processo de reclusão é um momento que a gente tem que se resguardar das forças de baixa vibração, porque os portais do umbral, eles estão abertos. Eu não sabia disso, eu comecei a pesquisar. Eu sou católica, mas assim, tenho muitas crenças. Sou um pouco zen budista, sou um pouco de tudo. Mas eu estava me aprofundando um pouco e eu não sabia. Próxima da Páscoa, as igrejas, elas cobrem os santos com um pano roxo, né? Então, olha só que interessante. Nessa
Quaresma, nós estamos todos fazendo uma quarentena, um momento de resguardo mesmo. Porque Jesus, nesse processo dele, né, até a sua crucificação, ele estava com as forças de baixa vibração em volta dele, muito fortes, né? E apesar de tudo, ele não perdeu a fé, mas ele, quando ele de fato ele falece, ele vai até a casa dos mortos, ele desce lá nos umbrais. Para quê? Para abrir as portas do céu para os justos, né? Então, tudo isso são forças e vibrações que estão acontecendo, gente, no plano espiritual, né? Algumas pessoas estão mais conectadas, outras não. Eu estava até dando risada que uma das pessoas no Facebook postou que ela estava caminhando com um cachorrinho e de repente as folhas, bateu um vento, as folhas começaram a correr atrás dela e do cachorro. Os dois entraram em pânico, saíram correndo. E ela falou que pareciam almas correndo atrás deles. Então, eu falei, olha, é engraçado, porque o que você está falando pode ser essa sua percepção do que pode estar acontecendo nesse outro lado. São embates de luz e trevas, né? Então, agora eu vou fazer aqui alguns questionamentos para a gente começar a pensar, aproveitar este momento. Quando eu dei o nome Ilumina-te, é justamente para a gente aproveitar essa nossa quarentena para a gente se iluminar, né? Vamos, em vez de ficar vibrando no negativo, o que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar a nossa iluminação. Porque Jesus Cristo, Buda, quando eles chegaram num momento de pureza, de elevação vibratória, eles já começaram a fazer milagres aqui na Terra. E eu acredito que esse é o nosso processo. A gente em algum momento vai chegar lá e isso é só elevando a nossa vibração, né? Porque você reparou, imagine. Fala mais perto, vamos ver. 2 pessoas, 3 pessoas vibrando da mesma maneira, já aumenta. Agora, um planeta inteiro vibrando com medo. A gente tem que reverter esse processo, senão facilita muito a sombra. Isso. Vamos inverter, porque é um planeta inteiro, uma egrégora inteira de medo. Tem que se limpar isso. Para a saúde, não existe nada pior, como a gente acabou de falar aqui. A gente tem que pegar o caminho oposto, da luz. Vamos lá. Então, a gente está aqui para isso, nesse webinar, para elevar e começar a se conectar com essas forças, né? Então, vamos lá. Então, eu vou começar essa palestra citando um pouco o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que ele aborda com profundidade nas suas palestras o tema da saúde e espiritualidade. E ele fala que nós somos o quê? Seres espirituais vivenciando uma experiência física e que todos nós temos a capacidade de captar estímulos de inúmeras dimensões que podem afetar nossa percepção da vida, né? Só que para algumas pessoas, esses estímulos que vêm como inspirações ou aspirações é mais perceptível, as pessoas já estão mais conectadas, elas já têm um desenvolvimento maior dessa percepção extrasensorial. Só que outras pessoas não. Às vezes elas têm intuições, mas não escutam. Elas só vão escutar sua intuição quando elas não deram ouvido e aquilo aconteceu. Aí elas falam, puxa, por que eu não tive essa atitude naquele momento, né? Então, vamos lá. Mas a pergunta que eu faço é, será que alguma vez paramos para pensar e refletir sobre o verdadeiro significado oculto em termos uma essência espiritual, gente? Então, a gente tem a nossa realidade, a nossa individualidade, que é recoberta por invólucros, porque aqui a nossa essência, ela está recoberta por, né, camadas. Só que a gente vai seguindo a vida, a gente segue a vida e esquece um pouco dessa nossa essência, né, que é espiritual. Então, esse processo de iluminação que tanto buscamos, ele está intimamente ligado e relacionado com a aceleração da nossa frequência vibratória, que traz a sustentação da elevação de nossa consciência, tá? E algo que eu digo com frequência, que qualquer mudança que a gente quer fazer, ela tem que começar sempre daqui de dentro, né? Nas nossas escolhas, tudo isso vem do ambiente interno que vai se refletir lá fora, tá? Vai se refletir lá fora, nas minhas atitudes, no meu comportamento, na minha maneira que eu me visto, por exemplo. E, então, quando a gente cita o processo de iluminação, nós pensamos na luz, mas a gente não pode esquecer também das trevas. Então, toda vez que você tiver que tomar uma decisão, será que é essa escolha ou aquela escolha? Lembre-se que
a melhor escolha é aquela que te aproxima da luz, ok? Então, veja se a atitude que você está tendo naquele momento, ela está te afastando da luz ou está te aproximando da luz, né? E eu gosto muito de uma citação da professora Canguçu, que aliás aproveita isso que eu vou falar, para você pode adiantar uma coisinha para eles da pineal, ó. Ela fala que a pineal é o nosso centro norteador, que ela facilita o nosso direcionamento ao nosso propósito. E sabe o que é a palavra pecado? É quando, palavra pecado, gente, no grego quer dizer o quê? Quando a gente erra o alvo, que a gente tem um propósito, uma meta de vida. Pecado é quando você erra, você se desvia desse caminho. Olha só que interessante, porque o Valdemar tem agora uma palestra de 2 horas da pineal. A gente pode pensar em fazer algo online. Essa palestra ia ser dada no México, mas a gente remarcou para julho. Até, na verdade, a gente não sabe se em julho vai estar lá, mas... Então, a gente não pode esquecer que a nossa verdadeira religião, gente, é o nosso dia a dia, nossas atitudes, nosso temperamento, a nossa personalidade, ok? Você quer falar alguma coisa? E toda vez que a gente desvia da luz, ou a gente tem a consciência que nós saímos e volta logo e nada acontece, se caso não perceber, qual vai ser o sinal, o alarme de que nós estamos saindo da luz? Seria a doença. Então a gente tem que captar novamente, de uma situação ruim, tirar o que é bom. Como você pode falar que é bom uma doença? Sim. O que ocasionou aquela doença é o que a gente deve melhorar. Exatamente. Eu ia até falar isso aqui, ó. Doutor Desculpa, não, mas é que eu falei assim, Valdemar, você não quer ir fazer comigo, né? Porque eu ia te citar. É que eu tenho um pouco de dificuldade com Marte. Eu gosto de falar pessoalmente. O Valdemar, ele realmente ele tem dificuldade, assim, ele tem uma resistência em participar de algo gravado, online, né? Mas, ó, tudo bem, você tá olhando para mim na tela, ó, não tá? Você, às vezes, Então tá tudo bem, né, gente? Vamos enfrentar isso com um pouco de humor, brincando assim, fazendo Mas nessa hora precisa, né? Não precisa ter humor também. Até não, tô falando, nessa hora precisa ser dessa maneira, porque senão estaríamos contaminados. Não, mas o que eu ia brincar com elas, adorei uma piada, gente, hoje, que eu subi na minha balança, na quarentena, né? Não sei, a gente tá comendo bastante, eu não tô fazendo tanto exercício. Aí a balança começou a pitar. E ela falou assim, desce todos vocês, porque não pode tanta gente aí em cima. E eu tava ali sozinha. Eu falei, não, gente, eu não tô aglomerada aqui, eu tô sozinha. Ai, não, mas vamos voltar para a seriedade. Vamos lá. Então, vamos voltar para a questão da nossa consciência. Olha, a nossa consciência, a gente tem uma consciência, ok? Ela vem antes dos nossos sentimentos e as emoções. Olha só que interessante. Você não é o que você pensa, nem o que você sente. Esses são momentos, são sensações que você tem. E isso, como onda, ele muda. Tem momento que você está mais feliz, tem momento que você está mais triste. Mas a sua consciência, o seu eu, gente, ele é imutável. Ele é a realidade permanente. Não são os seus sentimentos e os seus pensamentos, ok? Sentimentos e emoções, elas são variáveis. Agora, o seu eu, a sua consciência, ela é imutável. Então, a partir do momento que você sente algo, que você sente que tua emoção, o seu mental está perdendo o controle, traz a sua consciência. Respire. Existem muitas técnicas de respiração. As pessoas que já têm a prática da meditação conseguem ter essa consciência de trazer a consciência. Quem não medita ainda, aproveita essa oportunidade, 10 minutinhos por dia, né? Para você conseguir trazer a consciência. E é exatamente aqui, ó, a Elaine está falando, consciência, tudo inclui, nada julga. Então, o que acontece? A consciência, ela não julga. Às vezes eu olho uma pessoa, ou o jeito que ela se veste, ou aquilo, eu estou julgando. Mas, pela consciência, a gente simplesmente entende que aquela pessoa é daquela maneira. E se alguém faz algo que nos fere, a gente consegue olhar, é o nível de consciência dela, né? Então, a gente não precisa julgar essa pessoa, a gente só vai mudar a maneira de lidar com ela. Poxa, não posso falar tudo para ela, poxa, não quero ela tanto perto de mim. Por quê? Porque essas são as maneiras. Mas eu não vou julgar, né? Ela é assim. Então, é isso. Vamos seguindo. Com relação
meditação e oração, tem várias pesquisas que dá para achar na internet, relacionando essas duas situações com o aumento da nossa atividade imunológica. Ou seja, aumento da atividade e número das células killer, que é essa que eu acabei de dizer, que ela consegue detectar a célula que foi infectada pelo vírus. Então, foram feitas pesquisas com pessoas que estavam assistindo filme de Segunda Guerra Mundial e outras. Madre Teresa de Calcutá, a diferença no sistema imunológico de um grupo para o outro era evidente. Tá? Então, e de meditação também. Foi provado que aumenta em muito a eficiência do nosso sistema imunológico. Então, vamos lá. E lembrem-se que os impulsos que nos movem, eles podem vir ou da nossa personalidade, que ela é mais egoísta, ela é mais materialista, ela está mais conectada com a matéria, tá? Ou são impulsos que vêm do nosso eu, da nossa consciência. Então, se você está sentindo um chamado interior para ser luz, para ser amor, para ser cura, existe um caminho, e para a gente trilhar esse caminho, precisa se exercitar, porque parado a gente não vai conseguir sair desse ponto, né? Então, o que eu estou falando? Eu estou falando que tudo bem, a gente pode ter consciência, né? Eu quero seguir esse caminho da iluminação, mas se a gente não se exercitar, a gente só vai ficar na vontade. Para tudo a gente precisa se exercitar, tá? Então, vamos lá. Aí tem um doping para ajudar nisso, que é o floral. O floral é doping agora, gente. Ele ajuda nesse processo, é uma ferramenta para ajudar nisso. Então, o floral, ele entra como um padrão de energia que tem luz, né, os biofótons, para ajudar nesse processo de iluminação. Ele vai nos ajudar nesse processo. Então, por exemplo, para quem precisa ter essa conexão, né, dos sextos sentidos, a meditação, se conectar com o seu oráculo interno, tem a fórmula da espiritualidade e meditação, tá? Então... É como se ele fosse... Sabe uma criança está fazendo algo errado, a mãe chama a atenção, olha, não faça isso. Ou seja, você vai pensar, realmente estava errado. Tentar abrir, né, ser um despertar da nossa consciência, isso facilita, porque as influências, as tentações para a gente ir para o caminho da sombra é muito grande aqui nesse plano, né? Então, e aquilo que o Valdemar estava comentando sobre a gente sentir um sintoma, algo, né, que começa a nos chamar atenção, você já parou para pensar que a gente só para quando sente uma dor? A gente está parando agora por um vírus que está lá fora, né? Mas são momentos, vamos aproveitar esse momento para conseguir esse processo de despertar, de iluminar. E porque isso que está acontecendo, na minha percepção, é uma aceleração do processo de iluminação como se fala, da humanidade. Tá? É um processo de aceleração da iluminação da gente. A Elia está perguntando como salvar essa transmissão. Eu estou gravando e depois eu vou colocar lá no canal do YouTube, tá bom, Elia? Vamos lá. Então, olha, atualmente a medicina está se voltando para o domínio espiritual. A Organização Mundial da Saúde, ela está mapeando vários conceitos de saúde e espiritualidade, vários conceitos de saúde, e a espiritualidade, ela está entrando nesse mapeamento. Por quê? Porque a etiologia da doença, ou seja, a origem da doença, ela pode ser orgânica, ela pode ser emocional ou ela pode ser espiritual, ok? E o grande desafio dos terapeutas florais, dos terapeutas integrativos, é essa identificação da origem do problema, porque grande parte das queixas, né, são físicas, são doenças, mas não se esqueçam do que o Dr. Bach fala, que a gente não trata da doença, mas nós tratamos do doente. Por isso que eu gosto muito dos setênios da antroposofia, para a gente ver essa biografia de vida da pessoa. O que é histórico? O que está ali por trás, né? E não se esqueçam, vocês que são terapeutas, gente, a primeira dose do floral é o próprio carinho e atenção do terapeuta, né? O acolhimento que vocês dão para o paciente. Esse é o grande momento de conexão e é o primeiro ponto ali de amor que você se doa para esse paciente.
Então, mas voltando ao processo de iluminação, a gente pode fazer um teste aqui agora. Deixa eu só ver que tem umas perguntas aqui. A Maria Cotarelli está perguntando como participar do chat. Maria Cotarelli, eu acho que você tem ali um botãozinho para clicar no chat, Zoom Webinar Chat, tá? E estão também me perguntando se para esses momentos de muito medo que a gente sente, se a essência goiaba serve. Serve, a essência goiaba serve e também tem a fórmula do pânico. Para quem está vibrando no pânico, no medo, sai dessa frequência. Porque o que você sente não muda o que está acontecendo lá fora. Você só está piorando as suas células, tá? Então, vamos lá. Então, aquilo que eu estava falando sobre o teste, né? Qual o seu nível de consciência? Você é muito de julgar os outros? Você questiona a maneira de ser das pessoas quando elas te irritam, por exemplo, né? Porque se elas te irritam, algo está te incomodando. Então, na verdade, você precisa estar atenta, porque mesmo que a atitude dessa pessoa te irrite, você se coloque na condição dessa pessoa, tente enxergar pela ótica dessa pessoa, pelas vivências dela, qual o nível de consciência dela. A gente simplesmente aceita, né? E tente ficar em paz e neutra quando você consegue perceber o nível de consciência do outro. Tenta ficar em paz, né? Porque Jesus, no momento mais dramático do seu processo, ele diz: Pai, perdoe-os. Eles não sabem o que fazem, né? Então, perdoa ou simplesmente fique em paz, né? E segue o seu caminho. Para você não entrar nesse processo, porque se você deixa a sua frequência vibratória cair, isso só vai te fazer mal e não vai mudar o que está acontecendo. Ok? Então, vamos lá. Voltando a essa oportunidade que a gente tem da quarentena de acelerar o nosso processo de iluminação, né? Quem consegue apreciar o silêncio? Tem muita gente que eu vejo que tem, porque existe o silêncio interior e tem um silêncio exterior. E tem gente que entra em pânico, né? Sai correndo para ligar uma música, ligar a televisão. Então, aproveita esse momento para conectar-se com si mesmo. É aquilo que o Valdemar falou ali no início, né? Acho que ainda tinha só umas 10 ou 15 pessoas conectadas. Por isso que é interessante a gente salvar aqui o vídeo, o webinar, para que todo mundo possa escutar desde o começo. Porque o silêncio, esse silêncio intensifica a ação em nós, a atenção em nós mesmos. O melhor exercício para esse processo para treinar nossa conexão com a gente mesmo, é a meditação, ok? Então, vamos aproveitar esse momento para meditar, começar a meditar. Existem vários apps para você clicar lá e 5 minutos por dia começar esse processo de interiorização. Para quê? Para elevar a nossa frequência vibratória. É interessante que quando eu estava lendo sobre a Quaresma, que Jesus foi à casa dos mortos para depois ele ascensionar, gente, é a própria sintonização da minha mãe quando ela sintonizou a Essência Saint-Germain. Exatamente. Então, nos meus... Explica como é que foi. Tem gente que não sabe, né? É verdade. A mamãe, quando ela estava em Ubatuba, ela fica muito lá, né? Ela viu uma trepadeira branca lá em Ubatuba, de uma flor branca, e de repente ela sentiu uma atração magnética. Ela sabia que a planta estava chamando ela, mas ela falou para a planta: não, eu não vou te sintonizar agora, porque ela estava fazendo outras matrizes, né? E aí o que ela fez? Deixou passar. E aí minha tia Clarice chamou minha mãe e falou: Neide, tem uma coisa muito estranha acontecendo aqui em casa, que tem uma trepadeira branca que apareceu aqui no meu jardim, que a casa da minha tia é gigante, assim, tem um jardim maravilhoso, um pequeno sítio aqui no centro de São Bernardo. E minha mãe, muito curiosa, pegou o carro e foi na casa da minha tia. Dirigiu 3 horas, né? Porque entre São Bernardo e Ubatuba são 3 horas de distância. Quando ela chegou na minha tia, ela viu que era a mesma planta. Aí ela voltou para Ubatuba para fazer a matriz floral
E lá não estava mais essa planta. Aí ela viu que urgia pelo tempo do preparo dessa essência. Só que ela voltou para a casa da minha tia para fazer o preparo dessa essência. E quando ela sintonizou essa essência, à noite ela teve um sonho que ela foi para um umbral. Então tinha aquelas pessoas, como um purgatório, das pessoas pedindo ajuda, tentando segurar as pernas dela e pedindo ajuda. E ela começou a ficar com muito medo desse processo. Ela começou a rezar o Pai Nosso e em um rápido momento veio uma luz do céu e ela subiu e ascensionou. E eu falei, gente, né? Não, e ela naquele processo ficou impressionada. No dia seguinte, ela acordou, ligou para minha tia e falou, Clarice, olha que interessante, né? Eu tive um sonho que é praticamente uma ascensão. E minha tia perguntou, Neide, você sabe que dia é hoje? Minha mãe falou, sei, 1º de maio, dia do trabalhador. E aí minha tia falou, muito bonito, né, dona Neide? 1º de maio é o dia da ascensão de Saint Germain, do mestre Saint Germain, né? Que é o mestre da chama violeta, diretor do raio violeta, né? Que é uma energia de transmutação. E aí minha mãe falou, nossa, eu vou dar um nome para essa essência de Saint Germain. E é exatamente esse processo da sintonização da essência, eu estava vendo esse processo de Jesus, quando ele desce ali embaixo no umbral, no purgatório, e depois faz a sua ascensão. Então, lá em casa, o que eu estou começando a trabalhar, depois que eu comecei a ler isso, nos meus aromatizadores, né, no spray, porque nós estamos tomando a fórmula da imunidade, do sistema imunológico, que é a fórmula da autoestima e vitalidade. Mas lá nos meus aromatizadores eu estou pingando a essência de Saint Germain, eu estou pingando a essência da Poaia Rosa, porque a Poaia Rosa é uma essência que vai nos conectar com a sincronicidade cósmica, porque são coincidências, são várias questões acontecendo e esse processo é um processo de aceleração da nossa iluminação. E qual que é a terceira essência? Incenso, porque o incenso ele eleva o padrão vibratório e é isso que a gente precisa fazer para a nossa iluminação, né? Elevar o nosso padrão vibratório. Sabe o que eu coloquei aqui também? Aquele comentário que você fez comigo do carvão, da grafite, eu acho o máximo aquilo. E do diamante, porque todos os três, eles são o mesmo elemento, que é o carbono. Isso. Só muda a disposição espacial das ligações. Então, muda a disposição espacial das ligações dos átomos de carbono dessas, mas é o mesmo elemento. Então, assim, como que a gente pode? A gente pode ser um diamante? Pode, mas tudo isso depende do quê? Dessa nossa frequência vibratória, né? Então, tudo depende dessas forças formativas que estão agindo sobre nós. Então, os florais, eles podem ajudar a elevar a percepção extrasensorial, eles podem elevar a nossa frequência vibratória. Para quem é muito crítico, né, ou precisa mudar os hábitos, aproveita, né, para colocar isso em prática. A fórmula detox, né, eu gravei um vídeo, tem bastante vídeo lá no canal do YouTube, daqui no canal, lá no canal, falando sobre isso. Então, assim, para quê? Para as mudanças de hábitos, implementar os hábitos positivos na nossa vida, tá? E deixa eu ver o que mais. E é isso. O webinar de hoje é praticamente isso, uma primeira explanação. Vamos ver aqui, aqui o que tem aqui no chat. Algumas. Quer ir comentando? Eu vou dar uma lida aqui. Eu acho realmente que essa situação, ainda mais coronavírus, não está aí à toa e tem uma razão. Aí ele mesmo como vírus, eu não estou desdenhando, né, nem falando que deve ser simples, mas assim, tem pessoas que estão espantadas sabendo que eu estou indo trabalhar. Então, para casos de infecção, de dor, eu estou indo atender, eu só não estou atendendo as pessoas por estética. Porque eu preciso trabalhar e falar, mas nossa, você é maluco de lá? Não, o mesmo procedimento que eu faço desde que entrei na faculdade, existem vírus bem mais agressivos, letais e com muito mais dificuldades de morrer. Por exemplo, muitos vírus não morrem só com álcool, esses aí sim. Então, assim, vejam que até a fragilidade dele, ele é um vírus fácil comparando com outros, poderia ser bem pior. Com ebola, a humanidade estaria perdida. A gente voltaria a estaca zero.
seria o quê? Iria sobreviver 5% da população, o oposto do que está sendo perdido da população. Então, assim, eu creio que isso veio mais para nos atentar o que a gente tem que melhorar do que como mesmo algo para dizimar ou tirar, separar os humanos. E tem gente que já deve ter ouvido, né, dessa separação, de mudança de planeta. Não creio que seja essa a função, e sim de melhoria, de iluminar. Porque ele é um vírus relativamente fácil comparado com outros. As técnicas que eu uso desde que eu saí, eu estou usando agora. Não mudei em nada, como eu disse, tem outros que são bem mais graves, né? Então, tirando disso daí, eu acho que é mais para a gente crescer. Isso, ó, vamos lá as perguntas, né? A gente pergunta, a Silvia está perguntando se as meditações a gente pode fazer, mesmo as meditações induzidas? Sim, porque você está começando a se conectar ali com o seu eu, com o seu interior, né? A Elaine, Regina está falando que temos vocês terapeutas, quem precisar, gente, tem muitos terapeutas florais que estão fazendo os atendimentos online, tá? Então, porque muita gente não sabe ficar no ócio, tem receio, tem medo. Tem aqui a Érica comentando que existe a fórmula calma e tranquilidade, para que para a pessoa poder acalmar nesse momento de estar um pouco mais irrequieta, ansiosa. Deixa eu ver. A Alessandra está perguntando como que minha tia sabia, né, de Saint-Germain. Na verdade, por muitos anos, minha mãe, minha tia, hoje nós fazíamos, né, as orações, os rituais da Ponte para a Liberdade, quem são, né, os seres de luz, os mestres ascensionados? São seres de luz que ajudam a humanidade na elevação da consciência. Então, nós temos Saint-Germain, São Miguel, Buda, Hilarion, são vários seres, né? A Kiki está falando que ninguém ensinou a gente a parar, né? Então, esse é um exercício. A Tamara está me perguntando como é que eu coloco as essências nos aromatizadores. Pode ser de tomada? Pode. Então, assim, o meu aromatizador, eu ponho uma quantidade de água. Então, para cada 100 ml de água, eu pingo 7 gotas de cada essência que eu quero colocar ali e ponho algumas gotas de óleo essencial. Então, para acalmar, eu gosto muito da essência de lavanda, que é uma flor roxa violeta, né? E que junto com a essência Saint-Germain, né? A Valdemar adora, graças a Deus. O Luigi também gosta. Deixa eu ver aqui. O nome do canal do YouTube é o nosso canal dos Florais de Saint-Germain, tá? Olá, a Esther está perguntando, eu acho que você pode explicar, Valdemar, como... Não chegando nada. Tá, não, mas eu leio para você, ó. Ela fala que eu falei de frequência e vibração, e ela gostaria de compreender melhor como os florais atuam no campo bioenergético. Bom, para restaurar a saúde, assim, para curar uma pessoa, primeiro que tudo que a gente vai vibrando em negativo, tudo que vai vibrando em negativo, a gente vai memorizando, não é uma memória no nosso sistema nervoso, não é uma memória no nosso corpo etérico. Então, aquela frequência negativa, ela vai ficando no nosso corpo etérico, ficando, e ela fica guardada. Então, a gente tem aquela vibração guardada. Temos também a vibração que está sendo produzida. E, durante esse processo, a gente vai perdendo luz. Ou seja, todos os átomos do nosso corpo físico e etérico, os seus elétrons, eles rebaixam em uma órbita. Então, a cada vez que isso acontece, perde-se um fóton. Esse é o processo de adoecer. Tá? O floral, ele faz o oposto. Como que ele vai mudar isso? A frequência dele é antagônica, cada essência antagônica aquele padrão que nos fez adoecer, né? Então, do medo, o goiaba seria antagônico ao medo. Ele vai limpar, ele vai neutralizar aquilo que já foi produzido. Então, a gente já limpou o que foi produzido, que está na nossa memória. Tem que sair. Vai também dar como é que se fala? Um saldo de consciência. Ele vai abrir os olhos da pessoa para que ela não produza mais, porque de nada adianta a gente retirar aquilo que já foi produzido no nosso corpo, que está guardado como memória, se a gente ficar produzindo todos os dias, novamente, esse padrão de medo. Então, por ele ser, primeiro, ele é antagônico, limpou do corpo etérico, e ele ajuda a pessoa a refletir que ela está se adoecendo, ela está produzindo esse medo, não tem razão, como na situação agora. Não precisa ter pânico, tem que ter precaução, tem que ter a consciência se protegendo do vírus, não o medo,
só vai atrapalhar. Tá? Então, já melhoramos em 2 pontos. E o terceiro ponto, que foi a perda de luz, o floral é exatamente o quê? Biofótons, luz. Então, quando nós vamos tomando, nós vamos repondo aquela luz que foi perdida e os elétrons vão tomando as suas órbitas originais, de mais energia. A gente conseguiu eliminar de maneira contrária todo aquele passo a passo que foi para adoecer. Perfeito. Ó, a Érica está acrescentando aqui que um óleo essencial que tem propriedade antiviral é o da melaleuca, verdade. Você pode colocar também no difusor, tá? Vamos lá. Das fórmulas compostas, 2 gotas e um pouco de água uma vez ao dia para tomar. A Márcia está falando, né, que, por exemplo, o vírus, ele vem pelo pulmão. Qual que é a emoção que abala o pulmão? Tristeza, né? Olha só. Então, lá, quando a gente fala da fórmula da imunidade na aula de fisiologia do Valdemar, quais são as 4 essências do sistema imune? Alho, ipê roxo, gerânio, Saint-Germain. Mas eu acrescento 2 para o lado emocional. Rosa, rosa e melissa. Melissa é da alegria, do amor, e rosa, rosa do ódio. Tá? Então, são 6 essências. E ele também pode entrar facilmente pela mucosa ocular. Entra pela mucosa. E se precisar reforçar, é a própria arnica silvestre. Pode entrar aí nessa... Olha lá, tô vendo aqui devagarzinho. Gente, quanta gente linda! Patrícia, beijo! A Camila tá aqui. Beijo, Camila. A Camila tá todos os dias fazendo um webinar à noite, ao vivo, de vários assuntos. Ontem eu assisti do Ho Oponopono. Eu amei, Camila. Então, quem quiser, à noite, às 8 horas, a Camila Marques tá fazendo lá no YouTube, no Facebook, as colocações dela. Quem precisa, ó, em Portugal, a Elizabeth, da Ternura Alternativa, tá atendendo via online, tá? Deixa eu ver o que mais. Algo específico para jovens? Olha, Graziela, eu utilizo a fórmula autoestima e vitalidade, tá? A fórmula da proteção também, mas eu tenho utilizado autoestima e vitalidade para quê? Para a parte do sistema imune, tá? Ó, a Débora falou que acrescentou pânico na fórmula do sistema imune. Perfeito. Então, tem muita informação aqui no chat, gente. Não consigo ler tudo, ó. Mas é isso. Eu agradeço, gente, a participação de todos vocês. Chegamos a 200 pessoas aqui, inscritos, que vão receber agora. Eu não sei se o Zoom ele vai entregar a gravação para vocês. Nós tivemos 600, né, inscrições. Foi fantástica a adesão. Aqui nós chegamos a 210. Agradeço a presença de todas vocês. Mas eu vou falar o seguinte. Eu vou fazer um outro webinar daqui uma semana, na próxima sexta-feira, porque o que eu vou trazer nesse outro webinar? Eu vou trazer a percepção da diferença dos níveis de consciência, do ego, da personalidade e da consciência. Então, eu vou trazer como que é o temperamento e ações das pessoas nesses 3 níveis. Para quê? Para vocês primeiro fazerem uma autoavaliação, que nível de consciência que eu tô e para onde eu quero ir, tá? Então, eu vou trazer essa diferença para vocês. Então, daqui uma semana, sexta-feira que vem, às 3 da tarde, a gente se encontra aqui de novo. Sexta-feira? Né? Sexta-feira que vem, hoje é sexta-feira. Sempre domingo? Sempre domingo, Mais ou menos, gente, meu filho tá sofrendo, porque eu que tô cozinhando. Ele tá trabalhando, mas eu que tô cozinhando em casa, eu sempre comia fora, coitado. Então, cursos online. Vou ver se agora que eu tô dominando a plataforma, eu consigo fazer os cursos online. Eu estou devendo curso online para o pessoal em espanhol, vou tentar fazer os cursos online, em inglês, mas em português nós temos muitos professores dando, que eu posso fazer algumas lives em português. O curso do Valdemar da Pineal, tá? Pineal, eu tô até enrolando a língua, da Pineal. Então, a gente vai conseguir. Ok? E se ajudando. Com essa não, ele tá... Eu vou saber o que eu vou fazer. Mas foi por necessidade, que eu não posso estar presente. Mas a gente... Logo a gente sai. Gente,
Muito obrigado, beijo e até o próximo encontro. Até a próxima. Gente, gratidão. E eu esqueci uma coisa. Não, peraí. Opa. A gente falou que ia fazer uma meditação, não é? Todas as professoras lá do nosso Practitioner 2019. Gente, esqueci a nossa meditação. Na verdade, o que eu quero fazer? Eu quero fazer aqui uma afirmação, tá? Uma afirmação para a gente poder vibrar em Cristo. Eu sou agora o Cristo em atividade e humildemente aceito esta nova consciência para sempre, auxiliado pelo envolvente amor do Espírito Santo, da bem-amada Mãe Maria e de Jesus, o Cristo, e que assim seja. Então, eu aceito essa nova atividade. Agora, o Cristo em atividade em mim. Um beijo e até a próxima, o nosso próximo encontro. Vou escrever, isso que eu acabei de ler foi desse cerimonial aqui, eu vou escrever aqui para vocês, tá bom? Um beijo, eu vou parar a gravação, mas eu vou continuar aqui no chat para poder responder aqui